Vascaíno do Cerrado. Pergunta: você lembra a última vez que o Vasco ganhou de mais de um gol de diferença? Olha, vou só dar uma dica, viu? Foi no dia do meu aniversário, aniversário do canal. Vamos falar de Vasco, terminou o jogo agora há pouco, o Vasco venceu por 2-0 o Resende, daqui a pouco eu vou dizer para você quando que o Vasco ganhou de mais de um gol de diferença. Antes eu vou pedir para você, se você gostou da vitória do Vasco, mesmo jogando futebol ainda, não dentro do ideal, mas um futebol resultadista, né, que é o que está importando nesse momento. Se você curtiu, deixa o seu joinha, deixa o like, que é... Cruz de Malta aí. Deixa o seu like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal. Vou falar da nossa parceira 1xBet, voltando aqui junto com o canal Vascaíno do Cerrado, né? Se você não tem ainda o seu cadastro na banca da 1xBet, o link eu vou deixar no primeiro comentário fixado, você vai lá, clicar, e o primeiro depósito, eles vão dar o dobro em bônus para você. Depositou 100 conto, eles vão botar 100. Depositou 500, eles vão botar mais 500 em bônus para você fazer a aposta na 1xBet. 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2022. Olha, uma partida que começou de uma maneira ainda sonolenta, um time muito espaçado, mesmo com o Palácio que entrou no lugar do Figueiredo, né? O Figueiredo que sentiu no jogo passado que ia ser poupado ali para entrar no segundo tempo. Acho que ele inverteu, né? O Figueiredo no primeiro, o Palácio entra no segundo. Ele botou o Palácio no primeiro e, como o Figueiredo vinha de uma pancada, ele acabou preservando o Figueiredo para jogar o segundo tempo. Ainda havia um Vasco desorganizado dentro de campo, muito espaçado, como eu falei, pouco criativo, poucas bolas chegando no ataque, aquele time mais preocupado em se defender. E, mais uma vez, você vê um adversário fraco dentro de São Januário, colocando a bola no chão e jogando futebol, né? Mas essa é a proposta do Zé Ricardo. A gente não vai ver futebol bonito, então não adianta eu vir aqui ficar xingando, esbravejando, que o Zé Ricardo é isso aí. É beliscar um golzinho para ganhar de 1-0 ou um empate fora de casa. Pra você ter uma ideia, eu falei aqui, a última vez que o Vasco ganhou de mais de um gol de diferença foi os 3-0 em cima do Resende no dia 13 de março. São 10 partidas sem ganhar por mais de um gol de diferença. Então hoje foi goleada esses 2-0 em cima do Brusque, né? Eu quero trazer alguns detalhes, falei do primeiro tempo, né? O Nenê, ele faz o primeiro gol com uma cabeçada, primeiro o Yuri Lara rouba a bola lá no início da jogada, o Raniel cabeceia ela na jogada de ataque, ela sobra para o Nenê, que ali meio sem ângulo faz o primeiro gol do Vasco. Ali dá um pouco, uma tranquilidade para o Vasco, que vinha assim jogando pior que o Brusque, né? O Brusque era um time mais organizado dentro de campo, só que ele era pouco efetivo. E no segundo tempo, o Vasco vem e já no início a gente toma... Aliás, o Thiago Rodrigues fez grandes defesas, principalmente no início do primeiro tempo. No segundo tempo segurou a onda de novo. É um goleiro, uma excelente contratação esse goleiro. E aí o Nenê faz o segundo gol, que teve aquela dúvida ali se foi impedido ou não, né? Mas ele consegue fazer o segundo gol e dá mais tranquilidade. E aí a partir daí o time fica mais solto e com as mexidas mais velozes, que ele entra com o Getúlio e o Figueiredo, sai o Palácios e o Raniel. Você vê que sem o Raniel, como é que o time, a movimentação do Vasco é diferente, né? Um time muito mais ágil, com o Getúlio fazendo uma função que nem é a dele, que é de lado de campo, né? E o Getúlio acabou sentindo depois, entrou o Sanches, enfim, vitória do Vasco por 2-0. Eu não vi em momento algum a arbitragem beneficiando o Vasco, só que o Wallace, né? O Wallace, aquele jogador que era zagueiro do Flamengo, passou pelo Vitória, aquele que uma vez lá pegou a bola debaixo do braço, saiu correndo para dentro de campo para tomar porrada lá com o zagueiro Rodrigo. Então ele saiu de campo reclamando da arbitragem, mas reclamando de forma assintosa, né? Falando que o Vasco foi beneficiado de forma descarada. Então estão roubando para o Vasco. Agora me diz que lance polêmico que esse cara viu que interferiu no resultado
na partida. O que eu tô vendo é muito mimimi. O que eu tô vendo aí, que eu não vi o ano passado. O Vasco, quando tava aí um saco de pancada, ninguém reclamava de nada. Agora reclama de mando de campo, estão invertendo o mando de campo para favorecer o Vasco. É o Bahia reclamando na federação, é o Sport reclamando na federação. Agora você vê um zagueiro falando que o Vasco foi beneficiado. Tá estranho esse movimento. Eu vou deixar o trecho da entrevista ou o áudio da entrevista dele, onde ele afirma que o Vasco foi beneficiado de forma descarada. A gente produziu, não condiz o resultado, mas assim, essa é a diferença, né, de quem tá no Vasco e quem... O Vasco tem a sorte de ter Nenê, que é um jogador que é muito qualificado, ele tem 2 chances e faz. A gente precisa ser mais efetivo nas possibilidades que a gente cria. Tem sido uma rotina da gente, fora de casa a gente cria, mas não converte gol. É chato até, eu vou ter que desabafar aqui, é o que a arbitragem fez hoje também foi brincadeira. Não dá pra gente ficar picotando o jogo beneficiando o Vasco da forma que foi. Entendo que o Vasco é uma equipe que tem tradição, mas não dá pra ser da forma tão descarada que foi hoje. O Vasco de fato mereceu ganhar na questão de ter sido efetivo, né? Mas a arbitragem de hoje também, brincadeira que eles fizeram. A gente fica chato, a gente sabe que o Brusque é um clube ainda que não tem tanta história quanto outros, mas o mínimo que a gente quer é respeito. Que tem um mínimo de igualdade nas escolhas da falta, porque hoje realmente o jogo ficou complicado pelas escolhas dele. Então tá aí, o choro é livre, chupa que é de uva, vai chorar na cama que é lugar quente. Esse movimentozinho aí pra sacanear o Vasco tá bem, mas tá bem descarado mesmo, tá bem, ele falando em descaramento, tá bem descarado essa chiadeira, porque o Vasco chegou aí com um futebol pragmático, porque pra mim ainda deve, apesar de ter organizado algumas coisas, por exemplo, o setor defensivo do Vasco é melhor, né? E apesar de ter rolado alguns encaixes, ainda não joga um futebol maravilhoso, mas joga um futebol resultadista. E enquanto o resultado estiver vindo, eu não posso criticar o trabalho do Zé Ricardo. Não dá para criticar. São 4 vitórias dentro de São Januário, porque quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar. São 4 vitórias dentro de São Januário, são 4 jogos sem tomar gols. Olha, o Vasco que tomava gol em todas as partidas, jogando com todo mundo. Apesar do goleiro estar lá dando umas salvadas de vez em quando, são 4 vitórias dentro de São Januário, 4 jogos sem tomar gols, invicto no Campeonato Brasileiro. Então, segundo colocado com 17 pontos, né? Eu falei que o Cruzeiro tinha jogado na rodada, mas não. O Cruzeiro joga, deixa eu ver, eu tinha anotado aqui, o Cruzeiro joga na sexta-feira contra o Criciúma. Então o Cruzeiro não jogou ainda na rodada, tá? O Cruzeiro tem 19, pode abrir de novo, mas o Vasco está a 2 pontos do Cruzeiro, né? O Bahia que joga amanhã, Bahia tem 16, pega o Tombense em Minas Gerais e o Sport já jogou. O Sport é que já tinha jogado. Então tá aí um futebol de resultado, né? Enquanto, mesmo que o futebol não agrade dentro de campo, com algumas modificações ele ficou melhor, mas enquanto ele não é um futebol vistoso e o resultado estiver vindo, não dá para criticar. Os números estão a favor do Zé Ricardo. Tiveram ali a galera, os americanos da 777 na Barreira, vou botar fotos aí, passeando com o Carlos Osório, conhecendo a galera da Barreira, eles comemorando o gol, o segundo gol do Nenê, lá no setor, na tribuna ali, né? E para finalizar, tem o Nenê, na hora que ele faz o segundo gol, inclusive toma um cartão por isso, ele corre, pega a bandeira do Vasco, sai para comemorar com a galera, enfim, uma vitória para deixar os ânimos mais brando, principalmente para a torcida do Vasco, o clima para eles poderem trabalhar, né? E torcer para que esse time continue brigando ali na frente, para que a gente consiga voltar para a primeira divisão, que é o lugar do Vasco. Há de se falar que ganhar do Brusque em São Januário, com 20 mil pessoas no estádio, não faz mais do que a obrigação, né? Era pra gente estar aqui só falando de uma vitória a mais do Vasco, mas hoje a gente tem que comemorar aí como título vitórias como essa de 2-0 em cima do Brusque, que é goleada, para você ver o nível de entendimento que chegou aí o torcedor vascaíno, aquele que é raiz, que conhece o clube, que sabe dos tempos áureos, ele vai ficar meio carrancudo, porque para ele é só mais uma vitória, né? Mas infelizmente é o que nos resta, né? Quero agradecer a vocês, a força, o apoio, deixa o joinha, deixa o like, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas ao Nenê com a bandeira aí para finalizar.